Olá a todos, aqui é o canal Alma Luz. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui a gente faz o Evangelho no Lar, num formato mais de o estudo dos Evangelhos. A gente começou no Evangelho de Mateus, estamos ainda, a gente começou recentemente, de uma certa forma, considerando tudo que ainda tem pela frente. Então, a gente faz uma interpretação mais puxada para o lado espiritualista. Afinal, esse é o nosso métier. Então, a gente não vai sair falando sobre coisas que a gente não entende direito. Então, a gente fala do que a gente entende um pouquinho melhor, que é o ponto de vista espiritualista. Agora, se você já está aí nos acompanhando há algum tempo, que bom! Vocês já sabem de tudo isso. É muito bom ter vocês aqui de novo. Aliás, eu vou dar um recadinho novamente, porque de repente você está aqui porque você tem o interesse de fazer o Evangelho no Lar na sua casa e não sabe bem como começar, não tem, ainda se sente um pouco inseguro na hora de comentar as mensagens, não sabe bem qual livro escolher para fazer o Evangelho no Lar. A gente fez um vídeo há uma semana mais ou menos que ele está no canal. Ele se chama Como e Por que Fazer o Evangelho no Lar. Eu super recomendo dar uma olhadinha lá. Ele foi feito com muito carinho, muito pensado, muito estudado, justamente para ajudar, dar um norte para todas aquelas pessoas que estão aí com a ideia de dar início, né, no culto do Evangelho em casa e estão ainda um pouco inseguras. Dá um pulinho lá, eu aposto que vai ajudar em alguma coisa. Mas, sem mais delongas, comecemos. Livrinho de mensagens, vinha de luz. A gente vai ler hoje a mensagem de número 39, que se chama Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se dividissem um paraíso perdido os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Pessoal, vamos então fazer a nossa oração de início. Nós convidamos a todos a fecharem os olhos, a irem se focando aqui no aqui e agora,
permitindo que as emoções, os pensamentos acerenem-se. E em unindo os nossos sentimentos e pensamentos, nós elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus, ao nosso amado Mestre, a quem agradecemos. Agradecemos por estar aqui conosco e por estarmos aqui contigo, Mestre. Agradecemos pelo seu Evangelho bendito, agradecemos pelas lições, agradecemos por esses exemplos dos mártires do cristianismo primitivo e por tanto que eles têm ainda a nos ensinar no que diz respeito à fé, à confiança, ao doar-se pela mensagem cristã. Nós hoje temos uma vida muito confortável, muito tranquila, em comparação como era antigamente, há 2000 anos atrás, e provavelmente isso faz com que nós não demos tanta importância assim aos assuntos espirituais ou aquilo que realmente poderia fazer a diferença para a nossa evolução espiritual. E é muito interessante ver porque da mesma forma que temos hoje o conforto que eles não tinham antigamente, eles, em contrapartida, tinham muito mais da fé que hoje nós não temos, justamente porque o mundo à nossa volta chama muito mais a nossa atenção do que o mundo espiritual. A gente só vira os olhos para esse outro lado quando a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma dor e sofrimento. Infelizmente não precisava ser assim, mas a gente faz com que seja assim e por isso estamos aqui hoje, Mestre. Nós queremos mudar isso, a gente quer ser ativo na nossa busca pela espiritualidade e ser participativo na implementação do reino de Deus já na Terra, através do nosso dia a dia, das pequenas atitudes. A gente não precisa ser nenhum missionário pregando verdades espirituais por aí. A gente pode fazer no nosso pequeno círculo, nossa casa, nossa família, nosso ambiente de trabalho, tendo atitudes mais amorosas, pacientes, tolerantes, respeitosas, comprometidas, responsáveis, que a gente possa se conscientizar disso e assim nos tornemos, sim, trabalhadores do Mestre, enquanto estamos ainda encarnados aqui na Terra. Nos fortaleça, nos ampare e nos proteja, Mestre. Obrigada aos amigos da espiritualidade que nos prepararam esse ambiente, onde quer que nós estejamos, e nos protejam também, por favor. Muito obrigada e que assim seja. Então é isso, nós estamos no nosso segundo versículo de Jesus. Que acontece? A gente até o momento, né, até o penúltimo vídeo, a gente vinha lendo sobre todas as histórias, né, que preparam a chegada, né, a apresentação de Jesus ao mundo, que ocorre no Evangelho de Mateus, quando ele vai para ter com João Batista para ser batizado por ele. E a gente está justamente no bloco que se chama Batismo de Jesus Cristo, que é do capítulo 3º, e nós vamos hoje ler 2 versículos. Eu acho que vai fazer mais sentido a gente ler um depois do outro hoje, para o que a gente for extrair dele fazer um pouco mais de sentido, tá? Então, vamos ler versículo 14 e versículo 15. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
então ele o permitiu. Esse diálogo, né, está acontecendo entre João Batista e Jesus, porque Jesus então se encaminhou para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E o nosso comentário ontem, né, foi justamente a respeito do tipo de batismo que João praticava, que era o batismo por arrependimento, e questionamos a necessidade de Jesus passar pelo batismo do arrependimento, né? E aí Jesus vem aqui e dá um pouquinho mais de luz, né, nesse questionamento, e ele diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. A gente viu ontem, né, que o João Batista, ele foi profetizado sobre ele em Isaías como a voz que clama no deserto, cuja função era abrir o caminho para o Messias. E conversamos também a respeito dessa responsabilidade de Jesus perante a tarefa. E hoje a gente vai aprofundar nesse assunto, porque Jesus tem uma missão única, grandiosa, muito importante para toda a humanidade, para todo sempre. E as atitudes que são tomadas durante essa missão são muito bem pensadas e muito bem orquestradas e alinhavadas para garantir que não só haja uma correspondência com aquilo que foi profetizado a respeito dele, apesar da gente também ter colocado alguns vídeos atrás, lá no início, a respeito de uma teoria que diz respeito a essas profecias, e não ser tão positiva assim como a gente está aqui falando agora, mas vamos levar em consideração que realmente estava tudo bonitinho, profetizado, e ele tinha então que fazer com que as suas atitudes também correspondessem com essas profecias para dar mais embasamento e credibilidade, apesar dele não precisar disso, para a sua missão. E nesse sentido, a gente precisa se lembrar sempre que Jesus veio e se encarnou entre nós, tomou um corpo, esteve aqui, nasceu da mãe Maria, do pai José. Tá, do pai José também, não diretamente, mas vocês entenderam, né? Nasceu de Maria, teve o José como pai na terra, e buscou se adequar ao máximo a todas as regras aqui da terra, por mais absurdas que elas pudessem ser aos olhos de um ser de tamanha envergadura. Ele talvez, para ele talvez, muitas das coisas que a gente fazia naquela época eram infantilidades absurdas. E ele não via, talvez, ele não vesse, ou um espírito daquela envergadura não vesse, a princípio, qualquer necessidade de seguir determinados rituais, determinadas fórmulas, né, de sociais. Mas ele não questionava nada. Por mais que ele talvez, que um espírito da sua capacidade, da sua hierarquia, talvez fosse capaz de questionar essas coisas que aconteciam entre nós, ele não questionava, ele simplesmente se adequava, e dentro desse campo que ele trabalhava. Então, vejam que coisa mais, que exemplo mais maravilhoso para nós. Então, por exemplo,
Ele tinha a capacidade de ler os pensamentos das pessoas. Ele sabia, ele olhava para a pessoa, ele sabia presente, passado, futuro, ele sabia o que ela queria, o que ela não queria. Ele sabia tudo. Mas ele não prescindia da palavra. E ele perguntava como se não soubesse, para que a pessoa colocasse. Porque a pessoa poderia ter o desejo de falar uma determinada coisa, mas não ter coragem no final de falar. Querer pedir alguma coisa, mas não ter coragem no final de pedir. E o pedir é essencial para que algo seja dado. A gente precisa pedir. A gente precisa fazer o movimento de demonstrar que aquilo nos é necessário. Porque se nem isso a gente consegue fazer, a divindade não tem como ajudar a gente. Claro que tem como, mas faz parte da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Demonstrar que a gente já está pronto. E que sim, eu gostaria então de receber, eu gostaria então de ter. E Jesus, nesse exemplo, a gente percebe que ele se adequa também às nossas necessidades aqui enquanto encarnado. Porque ele precisava, né, de uma certa forma, do contrário não haveria diálogo, mas não só por isso, porque ele poderia ter o diálogo e falar assim, mas isso que você está pensando eu não sei. Ou isso que você está pensando a gente pode fazer semana que vem. Mas sabe assim, nem permitir que a pessoa falasse. Mas não. Ele vivia a vida normal, como se fosse uma pessoa absolutamente normal. Veja que coisa fantástica. E esse exemplo de Jesus se adequando a nós, ao nosso tamanho, a nossa capacidade de entendimento, ajustando a sua comunicação para entrar dentro do nosso nível, né? Para que pessoas do nosso nível evolutivo consigam entender, isso primeiro que de uma pedagogia fantástica, maravilhosa, transcendente. Segundo, que demonstra realmente a sua hierarquia espiritual altíssima, porque ele não tem nenhum desejo, nenhuma vontade de parecer ser quem é, sendo que ele é. Sabe, se colocar de uma forma mas eu sou o fulano, eu posso tudo, eu faço tudo, eu falo tudo, eu sei tudo, eu entendo tudo. Não há necessidade disso com ele. As ações falam por si só. Os exemplos falam por si só. As curas que ele promoveu falavam por si só. As palavras, né, falavam por si só. E aí a gente pode sim usar esse exemplo de Jesus para os momentos em que a gente vai trabalhar, talvez até com pessoas que estejam numa necessidade maior do que a nossa, quando a gente talvez vai fazer um trabalho voluntário, ou às vezes esse é o nosso trabalho do dia a dia, né? E a gente se sente superior a alguma determinada pessoa por situações momentâneas da vida encarnada. Às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está aqui, né? Então a gente sabe que é momentâneo, mas muitas pessoas, mesmo na consciência da temporalidade, né, das situações que a gente passa na vida, mesmo assim às vezes se acha superior às outras. Mas independente disso, para a gente, quando for trabalhar com qualquer pessoa, né, nesse sentido, de repente a gente tentar mais se adequar à situação em que ela está, ao campo mental dela, onde ela se encontra em termos de entendimento, para a gente não causar mais estrago do que benefício. Para nossa conversa ser mais facilmente assimilada, para o auxílio que está sendo eventualmente dado
poder ser recebido com mais receptividade, para que aquele que está recebendo algo não se sinta humilhado por aquele que está ajudando. Esse exemplo de Jesus é fantástico para isso, para todos nós que atuamos aí com pessoas em situações, às vezes, de vulnerabilidade, para que a gente realmente ajuste a nossa fala e as nossas atitudes para não ferir suscetibilidades, não criar desconforto, não trazer desequilíbrio ao invés do equilíbrio, que é o que a gente quer fazer. Então, se lembrar de sempre ajustar a nossa conversa, os assuntos, né, àquele ambiente, para facilitar com que a comunicação se dê de uma forma mais limpa e mais direta e seja melhor recebida, né? Trabalhar sempre a humildade no nosso coração. E isso é um dos papéis da humildade, que a gente se reconheça na necessidade de agir assim, e certamente a gente vai ter mais sucesso ainda nos nossos trabalhos, né? Muito bem, acho que a gente pode finalizar aqui hoje, e gostaria de convidar todos que tiverem água para fluidificar, para colocarem à disposição. Já estou arrumando aqui a minha, e a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, tá bom? Mestre de amor e luz, gratidão te damos pelos seus exemplos, pela humildade maravilhosa que só você pôde exemplificar de forma tão perfeita para nós. Um ser que tinha tudo para poder ter o direito de falar o que quisesse e adequou a sua linguagem à nossa, adequou as suas ideias à nossa capacidade de entendimento, e isso só nos dá muita gratidão no coração, porque sabemos que se não fosse por isso, talvez a gente não tivesse aqui nesse momento falando a respeito de você, falando a respeito dos seus exemplos, da sua vida, porque isso faz realmente da sua missão algo diferenciado e de muito sucesso para cada um que ouve a sua mensagem, não importa a situação, o status, né, a posição social que a pessoa se encontra, a gente sempre encontra alguma coisa que toca o nosso coração, e a chave para chegar até o nosso coração é justamente esse seu comportamento, que nos inspira respeito e muita gratidão. Obrigada mesmo. E nós colocamos as nossas águas, Mestre amado, à disposição para serem fluidificadas, e pedimos a sua intervenção para que elas possam receber das fontes mais puras e límpidas da espiritualidade superior o influxo de amor e de paz e de saúde e de equilíbrio, que ao bebê-la nós possamos receber nosso corpo físico, nossos corpos sutis, exatamente aquilo que estamos precisando no momento, pela graça de Deus. E nós pedimos, Mestre amado, que essa luz que jorra sobre nós nesse momento tão abençoada, que traz para a gente tanta paz, tanta tranquilidade, que ela possa se multiplicar por todo o nosso entorno, pelos nossos lares, atingindo os corações de todos que estiverem eventualmente aqui no mesmo ambiente que a gente, pelos nossos vizinhos,
pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. E, se possível, que elas se unam a outras luzes de outros lugares, outros países, outras cidades, e aumente a potência dessa vibração de amor e de paz e de tranquilidade que nós recebemos aqui e possa alcançar, formando um cordão de paz entre todos os habitantes do nosso planeta, em volta do nosso planeta, vibrando na luz da paz. Mestre, ser conosco, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso, pessoal. Nos vemos então na próxima. Tchau!